Olá para você. Se você foi chamado por Deus para você estar no púlpito, onde você tem ali uma visibilidade, né? Se você foi chamado ali para ministrar diante de Deus, das pessoas, se você é um ministro, se você tem uma chamada ali ministerial, você é um ministro, esse vídeo é para você. Fica até o final dele, porque hoje nós vamos ler uma palavra muito importante aqui de Deus. Vamos aprender e vamos ver quais são as lições que a gente aprende para aplicar na vida da gente, para quem é especificamente chamado para ministrar ali diante do Senhor. Olá para você, aqui é a Jaque. Todo dia nesse horário aqui, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, a gente tem um encontro aqui onde nós lemos a palavra de Deus juntos. A minha proposta aqui é te lembrar, te convidar todo dia, você separar ali uns minutinhos do seu dia para você sentar aqui comigo, sabe? E lermos juntos a palavra de Deus, a Bíblia, e tirar dali lições valiosas. Muitas vezes a gente tem aquela preguiça, a gente fica se alimentando do que as pessoas falam para nós e nós não consultamos o que está aqui nas Escrituras. E precisamos resgatar esse costume urgente, gente. Então você que ama a palavra de Deus, você que está conhecendo Jesus agora, está chegando ao Evangelho agora, ou simplesmente nem vai na igreja, mas gosta da palavra de Deus, esse vídeo, esse canal é para você. Você pode se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder os avisos, né? Porque todo dia quando o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar. Antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente fique sensível assim ao seu ensino e vamos ver o que Ele pode ensinar para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, eu te agradeço desde já, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço ao Senhor que visite a minha vida, a vida de quem está me assistindo, as nossas vidas, e abra a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajude, porque precisamos do Senhor, Pai, precisamos de Ti. Nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes da Sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, você que está chegando agora, traz aqui a sua Bíblia, traz aqui o seu celular e vamos ler juntos o que Deus tem para a gente hoje. Então, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 30. Temos já leituras salvas, tá, gente? Então, você que está chegando agora aí também, dá uma vasculhada aí no canal. Tem leituras do livro de Gênesis, de Mateus, estamos em Êxodo agora. E você mesmo pode criar o seu plano de leitura, mas leia a sua Bíblia todo dia, ok? Então, hoje a palavra no livro de Êxodo, capítulo 30, está escrito assim: Farás um altar para queimar incenso, sim, tu o farás de madeira de acácia. Seu comprimento e sua largura serão de 1 côvado, ele será quadrado e sua altura será de 2 côvados. As suas pontas formarão uma só peça com ele. Ele será revestido de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor e as suas pontas, e tu lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, e elas servirão para sustentar as varas com as quais o altar será carregado. As varas também serão de madeira de acácia revestidas de ouro. Porás o altar diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão queimará o incenso das especiarias sobre ele. Ele o queimará todas as manhãs, quando puser em ordem as lâmpadas. Também o queimará quando acender as lâmpadas à tarde. O incenso será queimado perpetuamente diante do Senhor através de vossas gerações. Não oferecereis outro incenso, nem holocausto, nem oferta de cereais sobre este altar. Tampouco derramareis ofertas de libação sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Fará expiação sobre ele com o sangue do sacrifício de expiação do pecado, uma vez no ano, através de vossas gerações. Ele é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: Quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua vida, para que não haja entre eles nenhuma praga por ocasião do censo. Ao ser recenseado, cada um dará meio ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor.
Quem for recenseado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. Quando derem a oferta do Senhor feita com expiação por vossa vida, o rico não dará mais do que meio ciclo, nem o pobre dará menos. Receberás o dinheiro da expiação dos israelitas e o aplicarás no serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial em favor dos israelitas diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossa vida. O Senhor disse a Moisés: farás também uma pia de bronze com a base de bronze para servir de lavatório. Tu a porás entre a tenda da revelação e o altar, e despejarás água nela, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor, eles se lavarão com água para que não morram. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isso será um estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência através de suas gerações. O Senhor disse a Moisés: reúne as principais especiarias, 500 ciclos da mais pura mirra, e a metade disso, 250 ciclos de canela aromática e de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliva. Farás com eles um óleo sagrado para as unções, perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Ungirás com ele a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me servirem como sacerdotes. E falarás aos israelitas: este será para mim o óleo sagrado para as unções, através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir o corpo de outro homem, nem fareis outro de composição semelhante. Ele é sagrado e será sagrado para vós. Quem vier a compor um óleo como este, ou com ele ungir um homem comum, será eliminado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: reúne especiarias aromáticas em quantidades iguais, estoraque, ônica e gálbano. Essas substâncias aromáticas e incenso puro. Com eles farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e colocarás diante do testemunho. Na tenda da revelação, onde me encontrarei contigo, será santíssimo para vós. Não fareis para vós mesmos nenhum incenso da mesma composição para vosso uso particular. Considerai-o santo para o Senhor. Quem fizer algum como este, para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo. Quando eu disse no começo do vídeo, gente, que esse seria um vídeo voltado para ministros, foi pensando na forma como nós nos apresentamos ao Senhor, né? A gente viu aqui vários elementos compondo esse tabernáculo que Deus estava dando ordens ali para ele ser construído. A gente vê detalhes importantíssimos, né? Como deveria ser feito tudo, o altar, o óleo da unção, né? A gente vê inclusive que até o óleo da unção não era qualquer pessoa que tinha que fazer, era obra, né, arte, né, do perfumista. Então a gente vê uma pessoa muito específica cuidando disso. Mas a gente vê aqui uma coisa que me chamou muita atenção, é o detalhe da pia de bronze, sabe? Eu falei em vídeos anteriores que assim, quando esses sacrifícios eles eram feitos aqui, né, Deus tinha dado uma ordem ali para Arão, para seus filhos, enfim, eles tinham, né, que fazer essas ofertas e tudo mais. Quando Jesus veio, Jesus no Novo Testamento, isso está escrito lá em Hebreus, ele se fez oferta viva. Então, esses sacrifícios não precisariam ser mais feitos, porque Jesus já se fez oferta, sabe? Só que tem uma coisa aqui, gente, que me chamou muita atenção, que é a respeito da pia de bronze. Por quê? Isso, embora aqui eles realmente tinham que se lavar, né? A Bíblia fala que eles tinham que lavar mãos e pés. Eles tinham que se lavar, porque se eles não fizessem isso, Arão e seus filhos, eles morreriam. E aí eu fiquei pensando, se nós também fazemos o mesmo, embora a gente não tenha que se lavar com água, né? A menos que
tenho que tomar banho, né? Mas assim, mas eu ter que lavar mãos, lavar pés, a menos que a gente não precise fazer isso, como que a gente lava as nossas vidas diante de Deus? Para que a gente se aproxime do altar, para que a gente ministre ao Senhor e ao coração das pessoas, sabe? O que eu vejo no meu entendimento aqui? Quando Deus fala que se Arão e os filhos não fizessem isso, porque senão eles morreriam, isso me traz um temor, porque eu acho que se a gente também não faz isso, isso também, isso acaba trazendo uma maldição sobre nós e não uma bênção, sabe? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando nos púlpitos assim, coisas que não entram no coração, a gente entende, a gente até percebe que não tem nada de Deus ali. E assim, não é nem fazendo um julgamento nem nada assim, aí cabe a gente sondar o nosso coração. Será que quando a gente sobe num altar, como que tá a vida da gente? Será que a gente pode dizer que a nossa vida tá ali, temente a Deus, tá ali caminhando junto à palavra? Será que estamos nos lavando na palavra de Deus? Sabe? Gente, é muito interessante, Jesus disse isso, né, que aquele que crê em mim, né, fluirão rios, né, rios de águas vivas, né, e o Senhor Jesus, ele ainda fala, aquele que tem sede, né, que beba da água da vida, né. A gente começa a ver essas coisas, o Senhor Jesus também, em alguns momentos, ele falando, eu sou o pão da vida, sabe? Então, quando a gente entende que a Bíblia é o nosso alimento, a Bíblia é o que vai nos lavar ali, né, através do Espírito Santo, através ali da palavra de Deus dentro da gente, eu fico perguntando se eu e você, até onde nós temos esse zelo de nos lavarmos da palavra de Deus antes de ministrarmos, sabe? Antes da gente ir a um púlpito e liberar uma palavra daquele altar para o coração das pessoas, sabe? É muito importante, gente, que assim, como eu disse, embora a gente não precise de uma pia de bronze, né, para ter que lavar mãos e pés, qual que é o zelo que a gente tem? Qual que é o cuidado que a gente tem em nos apresentarmos diante do Senhor para oferecer a Ele uma oferta, né? Aqui Arão, ele ofereceu uma oferta queimada, que eram sacrifícios, que hoje não precisa mais, como eu disse. Mas quando estamos ali para falar alguma coisa, dar um testemunho, trazer uma palavra, a nossa vida é uma oferta. Como que está a vida da gente toda vez que a gente vai para o altar, sabe? Então esse vídeo é mais assim para trazer uma reflexão mesmo, sobre como que a gente pode sondar o coração? Qual que é a sondagem que a gente faz no nosso coração? Para que a gente saiba se estamos realmente fazendo algo que agrade a Deus ou se estamos indo de qualquer jeito, sem se preocupar com nada, sem zelo, sem temor algum. Porque se a gente faz dessa forma, sem zelo, sem cuidado, sem temor, a gente está trazendo mais maldição do que bênção sobre nós. Sabe, gente? Deus, ele leva muito a sério. A gente vê que assim, como Deus, ele era detalhista, como Deus, ele era criteriosíssimo, até para escolher pessoas para fazer alguns itens, sabe? A gente vê que assim, como Deus, ele colocou assim, uma régua alta ali para Arão e seus filhos para serem ministros, para serem sacerdotes e servirem ali, né, diante dele. A gente vê o Senhor colocando um critério, né, até para a pessoa que fosse fazer o óleo da unção, né, obra de perfumista, né, a Bíblia fala, versículo 25, né, farás com eles óleo sagrado para as unções, perfume composto segundo arte de perfumista, né, a mesma coisa quando o Senhor dá o detalhe ali do incenso sagrado, né, com eles farás o incenso e perfume segundo a arte de perfumista, no versículo 35. E depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre Bezalel, uma pessoa específica para a obra artística. Então, gente, quando Deus ele coloca critérios sobre como as coisas têm que funcionar na sua casa, ali no tabernáculo, diante dele, né,
para servir também ali as pessoas, a gente tem que levar em consideração que toda vez que a gente vai subir no altar, seja até para cantar uma música, para trazer uma palavra, para trazer um testemunho, o que quer que seja, a nossa vida precisa antes passar ali pela pia de bronze, sabe? A nossa vida, ela precisa ser lavada na palavra de Deus, porque se a gente tiver cometido algum pecado, alguma falha, a gente tem o Senhor Jesus que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos justificar das nossas falhas, desde que a gente se arrependa antes. A gente precisa ter esse coração voltado ao arrependimento, um coração voltado para aquele que é o dono de toda a obra, sabe? Nós somos ali apenas servos de Deus, somos apenas mordomos de algo que Ele confia pra gente. A gente não pode confiar que a gente pode subir de qualquer jeito, como se a casa fosse nossa, como se o chamado fosse nosso, tipo, nós próprios, né, os donos de tudo. Não, nós somos mordomos de algo que Deus confia pra gente. E se Deus estiver confiando pra gente algumas tarefas que requer que nós tenhamos uma visibilidade diante de pessoas, a gente precisa tomar um cuidado assim mais que redobrado, porque uma vez que você está ali numa posição de visibilidade, de destaque, você se torna ali alvo, você se torna referência, sabe? E assim, a vida da gente tem que andar ali nessa mesma régua, gente, nesse mesmo critério de cuidado e de zelo. Então você que é ministro, esteja sempre atento, esteja sempre fazendo uma sondagem no seu coração e garanta que quando você for se apresentar ali diante de Deus, quando você for a um altar, o seu coração está ali de acordo com a forma que Deus quer que você esteja, porque se não estiver, se arrependa, se lave na pia de bronze, né? Se lave aqui na palavra de Deus e depois vai lá e apresente a sua oferta. Eu espero que esse vídeo de algum jeito tenha te abençoado, tenha falado no seu coração, mas quando o vídeo terminar, leia a palavra de novo, fale com Deus no seu coração, fale onde você estiver, sabe? E peça que Deus sonde o seu coração, sabe? A palavra do Senhor, Ele fala isso, né? Sonda, ó Deus, o meu coração, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno. E peça que Deus conduza você nesse caminho eterno, nesse caminho de bênção, porque Deus, Ele tem bênção para aqueles que têm o coração contrito, coração quebrantado, coração arrependido. É claro que a gente sempre vai falhar em alguma coisa, ninguém assim é mega perfeito, a gente vai falhar, mas a questão não é a falha, gente, a questão é o coração que reconhece que existe um Deus sobre todas as coisas e que nós somos seus servos. Quando a gente se arrepende, a gente alcança em Deus misericórdia e aí a gente pode seguir em frente, tá bom? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Um forte abraço e até lá!